Oi, seja bem-vindo a mais um episódio de O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Estamos aqui meditando sobre o livro de João, estamos no capítulo 3 e vamos aqui falar ainda sobre o novo nascimento, terceira e última parte. Vamos orar? Pai, me conceda a graça, Senhor, para falar sobre este assunto, que é tão simples, mas também tão profundo. Abençoa-nos, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu conhecimento. Revela-nos, ó Pai, mais ainda da tua verdade para que possamos andar nos teus caminhos. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, aqui no capítulo 3 nós já lemos desde o versículo 1 até o versículo 17, falando sobre o novo nascimento. Então, para você entender tudo, é importante você voltar ali os episódios. Mas aqui no contexto, Nicodemos visita Jesus. E fala assim: olha, Rabi, né? Chama Jesus de mestre. Fala: ó, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Ou seja, ele já reconhecia a autoridade no ensino de Jesus. Nicodemos, ele era o quê? Ele era um líder religioso, ele era fariseu, ele era temente ao Senhor. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor, ou seja, não tenho dúvidas que você, Jesus, eu não tenho dúvidas que você é Jesus mesmo. Jesus, eu não tenho dúvida que você é de Jesus. Jesus. Eu tenho muito esse costume de olhar uma pessoa, quando eu vejo que ela é muito crente, muito temente ao Senhor, eu falo, nossa, essa pessoa é muito de Jesus. Nossa, ele é de Jesus. Então, né, Nicodemos está falando isso para Jesus. Nossa, Jesus, você é muito de Jesus. Mas, enfim, aqui no capítulo 3, que a porção de hoje é dos versos 18 até 21, que diz o seguinte: não há condenação para quem crê nele, ou seja, para quem crê em Jesus. Mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, mas pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém. Estou lendo na nova versão transformadora. Uau, Jesus. Jesus, né? Ele vem assertivo, assertivo. O que que Jesus está falando aqui? Então, acho que já me apresentei aqui, vou me apresentar de novo. Meu nome é Fátima Silva. Eu tenho eu tenho um ministério, eu tenho uma empresa, eu tenho um trabalho chamado Paracaleu, que é um lugar de encorajamento de pessoas. Eu sou especialista em inteligência emocional e conselheira bíblica, então eu trabalho com emoções a partir, com fundamento, partindo sempre da palavra de Deus. E eu trabalho com cristãos, ajudando eles nesse entendimento, nessa vivência, na espiritualidade. Quando Jesus fala assim, ó, então assim, a condenação se baseia nisso. Então, como que uma pessoa é condenada, né? Como é condenada? Ai, que é legalista, lá, lá. Como que uma pessoa é condenada? A luz de Deus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Então, quando Jesus vem, Jesus é luz, Jesus ele traz clareza. Por isso, meu querido crente, se você é muito confuso, vamos rever aí um pouquinho, só um pouquinho de Jesus na sua vida. Só um pouquinho, não precisa ir muito, não. Porque esse pouquinho já vai revelar bastante coisa. Veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. Por quê? Seus atos eram maus. Na minha jornada de ir fundo, tudo isso começou. Como que eu me tornei especialista em inteligência emocional? Em primeiro lugar, eu só queria resolver as demandas da minha alma. Eram tantas feridas que eu nem sei por onde começar. Era tanta dor que eu nem sei, nem sei. Sobrevivi em Cristo. Mas eu comecei fundo nas minhas dores, nas minhas mágoas, nos meus traumas, na minha amargura. Eu era uma pessoa extremamente amargurada, eu não tinha noção.
né? Porque crente não aprende a dar nome aos seus pecados. Sim, amargura é pecado. Por quê? Porque a amargura, né, a raiz da amargura traz todo o resto, faz você ficar com raiva, faz você ser grosso, faz você ser dono da razão, porque você está machucado, né? Ué, eu sou vítima aqui, eu tô machucado. Mas enfim, é isso. Então, indo fundo nisso, eu comecei minha jornada de entender mais. Eu fui fundo, não fui tão fundo assim, porque tinha umas coisas meio estranhas. Quando eu olhava uma coisa muito estranha, eu dava dois passos para trás, né? Porque o temor do Senhor sempre me acompanhou. Mas eu não tinha o discernimento espiritual que eu tenho hoje. Eu não tinha conhecimento bíblico que eu tenho hoje. Mas, enfim, nessa minha jornada de buscar entender, então fui estudar terapia, programação neurolinguística e, né, crenças limitantes. Quem aí é da fase dos loucos das crenças limitantes? Aí você descobre que, na verdade, você não tem uma crença limitante. O que você tem é pouca fé em Jesus. Mas, né, os crentes não gostam de saber disso, mas eu falo. Vamos lá. Aí me deparei um dia com um termo chamado agenda oculta. E o especialista, eu estava fazendo um curso sobre crenças limitantes. E o que que o especialista ali estava explicando? Ele estava explicando que nós somos pessoas inteiras, né? Nós fomos feitos para sermos íntegros, inteiros, e tudo mais. Só que a agenda oculta, quando a pessoa tinha um lado sombrio dela, então ele ali no contexto chamou de agenda oculta. Algumas pessoas chamam de sombra, né? Porque tem uma linha da psicologia que chama de efeito sombra. Outros chamam de ego alter ego. Aí não sei o que, self 1, self 2, tudo isso daí para falar a mesma coisa que Jesus falou aqui nesses versículos. Mas enfim. Quando ele explicou sobre a agenda oculta, ele falou assim, que quando a pessoa tem uma agenda oculta, ou seja, ela tem ali algo no secreto dela que ela pratica, mas ela não quer que ninguém saiba, então ela acaba se tornando com duas caras. Essa pessoa, ela tem vazamento de energia. Ele chamou assim, tá? O que que acontece com esse vazamento de energia? Ou seja, é uma pessoa muito difícil de se conviver. Porque a pessoa é sempre mais ou menos. É isso que a drenagem de energia faz com a pessoa. Ela nunca é inteira, porque está vazando, né? Lembra? Ela foi feita. Isso a PNL explicando, o especialista lá em crenças limitantes explicando. Biblicamente te falando, que afinal é para isso que eu estou aqui, em Gênesis 1, quando Deus te fez, ele te fez perfeito, te fez completo, certo? Te fez. Pois fomos feitos à sua imagem e semelhança. Que Deus maravilhoso, a imagem do Pai. Veio o pecado e fez o quê? Fez com que você tivesse uma agenda oculta. Fez com que você tivesse ali uma drenagem das suas energias. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Logo, quando a pessoa ela peca, ela morre naquela área. É uma pessoa que tem mortes, e não é nenhuma morte física, é uma morte emocional mesmo, uma morte das suas expectativas, uma morte da sua alegria de viver, entendeu? Não existe nada de bom do pecado. O pecado não gera vida. O que gera vida é Jesus. Então, Jesus veio. Ai, como é bom estarmos, ai, esperando a volta de Jesus. Mas Jesus veio para nos salvar disso, para nos tirar, né, dessas trevas, para a gente poder ser inteiro novamente, né? Para a gente poder ser inteiro nele, porque em Jesus nós somos completos. Por isso que você vai ler no Novo Testamento essa crescente, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou em Jesus, eu posso. Porque naquilo que eu sou imperfeita, Jesus é perfeito. Naquilo que eu não consigo vencer, Jesus já venceu por mim na cruz. Mas eu tenho que permanecer nele. Como que eu permaneço em Jesus? Andando nas luzes. Andando na luz, que é Jesus. Então, é, tem muito crente com agenda oculta. Muito crente com agenda oculta. E agora que eu sou especialista, então,
Tá bem mais fácil de identificar quando a pessoa tem agenda oculta. Eu não fico analisando muito não, porque senão eu surto. Como identificar? Você, se você é conselheiro, você trabalha com pessoas, fala assim, eu não sei o que que essa pessoa, eu não sei o que que essa pessoa está escondendo, mas a primeira coisa que você nota da pessoa é que ela não é inteira, ou seja, ela é muito rasa. Ela te mostra uma imagem, mas ela é oca. Você não consegue ter conversas profundas com a pessoa, né? E o ambiente religioso é um ambiente muito propício para isso, porque a pessoa te enche de conteúdo, mas ela não tem profundidade no conteúdo. Ela tem um entendimento intelectual, mas ela não tem a vivência daquele conteúdo. Então, ela é mais ou menos, sabe? Um crente ok, ok, nem falo que é ok, né? Mas as pessoas toleram, né? Porque é tão bonzinho, é tão boazinha. Mentira. Então, a pessoa, ela não é profunda, é uma pessoa que geralmente começa e não termina, é uma pessoa que está sempre querendo mostrar, né, que quer fazer, mas nunca faz nada, sempre faz muitas coisas pela metade. É uma pessoa que não tem relacionamentos profundos também, não tem muitos amigos. Se a pessoa é casada, tem um cônjuge muito infeliz com ele ou com ela. Porque é muito difícil conviver com uma pessoa que tem agenda oculta, porque é uma pessoa, primeiro, quem tem agenda oculta, geralmente é uma pessoa que ataca o outro para se defender. O outro nem está fazendo nada, mas essa pessoa ela está sempre murmurando, ela está sempre insatisfeita, ela nunca está feliz com nada, ela acha defeito em tudo. Por quê? Porque o pecado faz isso com a pessoa. O pecado faz a pessoa ser incompleta, ser infeliz. Então, todo mundo é culpado, menos ele. Por quê? Porque ele não quer expor a sua agenda oculta. A agenda oculta mais comum que você vai ver, por que que eu estou falando isso? É batata. É batata. O mal, ele é extremamente repetitivo. Isso que eu estou te falando é muito comum. Se você trabalha com pessoas e tiver misericórdia no seu coração, porque trabalhar com gente demanda muita misericórdia, senão nós nos tornamos juízes no lugar de Deus, e Deus detesta isso. Deus detesta isso. Por isso que eu faço o meu trabalho com tanto temor. É com muito temor, assim, quando eu vou repreender uma pessoa, quando eu vou falar assim, olha, pessoa, deixa eu te falar, esse comportamento aí que você está tendo, meu bem, é pecado. E deixa eu te explicar porque é pecado. Aí eu tenho que desenhar para a pessoa tudinho por que que aquilo é pecado. É com muito temor. Mas é normal, porque assim, o mal é repetitivo. O mal é repetitivo. Se a pessoa tem agenda oculta, se ela pratica ali no seu secreto, onde Deus está vendo, porque Ele vê todas as coisas, maravilhoso, Deus é maravilhoso, mas a pessoa acha que está enganando. Por quê? Porque ela está condicionando a sua espiritualidade com o seu rótulo, com o que os outros veem, que foi exatamente isso que Jesus condenou. Então, ela está aqui na agenda oculta dela, praticando a agenda oculta. Então, a vida pública dela é um caos, porque ela tem que sustentar essa agenda oculta. Então, não tem como ela sustentar se ela tiver relacionamentos profundos, porque as pessoas vão descobrir. E o maior medo dela é ser exposta. É o que Jesus diz. Amaram mais a escuridão, amaram mais grudar ali na sua agenda oculta, porque seus atos eram maus. Então, a agenda oculta mais comum é a imoralidade sexual. Pornografia, e muitas vezes essa pornografia leva a um adultério, mas normalmente é a pornografia mesmo. Então, como a pessoa faz no secreto, ela não quer que ninguém descubra. E aí o inimigo faz um inferno na vida dessa pessoa. Por quê? Porque o que autoriza o inimigo fazer da sua vida o inferno é o oculto, é o pecado que você pratica. Então não adianta você ir para o culto, falar, eu quero, sabe, eu quero. E não confessar os seus pecados, não trazer tudo para a luz. Porque Jesus fala, quem pratica o mal, ou seja, é uma prática, é uma prática. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Então, na convivência com outras pessoas, é uma pessoa muito difícil de lidar, quem tem agenda oculta. Por quê? Porque ela está sempre atacando alguém, ela está sempre murmurando, ela sempre faz o serviço pela metade, ela, sabe, é uma pessoa difícil de viver, porque ela é mais ou menos, ela tá, mas não tá.
ela está sendo escravizada, sim, pelo inimigo, mas porque ela não vem para a luz. Uma vez que ela tem essa clareza, ela não vem para a luz, porque ela tem vergonha. Tem vergonha do que as pessoas vão dizer dela. Quando, na verdade, ela deveria estar preocupada com a salvação da sua alma, com a sua eternidade, que ou você vai para o inferno ou você vai para o céu, mas enfim. Entende? Aí Jesus continua. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz. Quem, quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Queridos, a nossa vida na luz é para a honra e glória de Deus. Por isso que quando a gente pega um contraste de crente que nasceu na igreja e de um novo convertido que veio das drogas, muitas vezes a comunhão que este aqui tem com Deus é assim muito mais profunda, é muito mais exposto do que esse aqui que cresceu. Por quê? Porque esse aqui, ele já expôs os seus pecados, ele tem essa consciência de que eu era escravizado, mas agora eu estou na luz e eu vou fazer tudo certinho, porque eu quero esse Jesus na minha vida, em todo o tempo. Mas esse aqui, que cresceu na igreja, muitas vezes fica, ai, aqui, sabe, é que, ai, não, nada a ver, ai, eu já sou salvo mesmo, ai, isso aqui, com seus pecados de estimação. Não está glorificando a Deus. Não está glorificando a Deus. Então, a agenda oculta não combina com crente. Crente de verdade não tem agenda oculta. Se você está ouvindo isso, está sendo confrontado na sua agenda oculta, arrependa-se dos seus pecados, porque um novo nascimento é luz. Luz, você tem que andar na luz. Você não está mais no útero, escondidinho lá. Ninguém sabe o que você faz, porque a gente não sabe o que que a criança fica aprontando dentro da barriga da mãe. Mas uma vez que ele nasce, a gente sabe. A gente vê, a gente vê. Por isso que eu amo todo o simbolismo bíblico, porque é tudo muito profundo. Então, nascer, ter luz espiritual, essa clareza. Penso o seguinte: quando o povo, antes de Jesus, eles tinham que fazer o quê para os seus pecados serem perdoados? Eles tinham que pegar um cordeiro, tinha que ser puro, tinha que ser novinho, tinha que ser perfeito, tal, tal, tal. Ele pegava aquele cordeiro, ele passava no meio das pessoas, ele chegava no templo e falava assim: eu vim trazer o meu sacrifício para remissão, para expiação dos meus pecados. Eu pequei. Está aqui o cordeiro, eu estou trazendo o cordeiro, porque eu preciso do perdão de Deus. É isso que o novo nascimento faz na vida de uma pessoa. É isso que o novo nascimento faz na vida da pessoa. A pessoa fala assim: eu preciso ser perdoado. Hoje nós temos Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você precisa se expor, você precisa falar assim: eu pequei, eu estou precisando do perdão de Deus. E tá aqui, e se expor, né? Levar até o templo. Hoje o templo pode ser uma pessoa que você confia muito, que você, né, que você tem vergonha, mas você fala assim, não, eu vou escolher, né? Pode ser o pastor, pode ser o padre, pode ser o seu líder, pode ser o seu melhor amigo, sua melhor amiga, mas expõe os seus pecados, expõe os seus pecados. É aí que está a sua libertação. Muitos dos transtornos, eu falo isso com muito temor, mas também com muita certeza que muitos dos transtornos mentais que assolam os crentes está na sua agenda oculta que ele não expõe. Pode ser tanto uma agenda drástica como isso da imoralidade sexual, como pode ser os pecadinhos, que ai, nem chama de pecado, mas tem. Eu já atendi pessoas que tinham ódio da mãe, mas não conseguia admitir isso. Não conseguia falar, olha, Senhor, me perdoa porque eu tenho ódio da minha mãe. Senhor, me perdoa porque eu ainda carrego a amargura do meu pai porque ele abandonou a minha mãe. Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu fiz caixa 2 na empresa, fiz caixa 3, porque eu roubava dinheiro da bolsa do meu pai. Pecados precisam ser expostos, precisa ser confessado. Por quê? Porque enquanto você não confessa os seus pecados,
é onde o inimigo te atormenta. O inimigo, o diabo pode te condenar. Ai, já não há. Ai, Fátima, você está falando besteira, porque já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. É porque quem está em Cristo Jesus está na luz, não deve nada para ninguém, não tem rabo preso com ninguém. Mas se você está aí patinando nas suas dores, tá aí, não consegue terminar nenhum projeto, não consegue ser firme, não tem autoconfiança, não consegue ouvir a voz de Deus, tem aí os seus pecadinhos de estimação, você não está em Cristo. Você não está andando na luz. Não está. Não tô. Pode estar tentando, mas não está lá ainda. Porque a luz nos leva para este lugar de clareza e quer que todos vejam que ele faz a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus tem a humildade, tem clareza. Tem um pastor, o nome dele é Tom Sampaio, maravilhoso. Que pastor maravilhoso. Inclusive, ele tem um projeto muito lindo, chamado Impactados para Impactar. Procure ele aí depois. Ele é maravilhoso. Mas o testemunho dele de conversão é extraordinário, né? Então, ele era um hippie, drogado e tal, cheio de si. Um dia ele teve um encontro com Jesus, nasceu de novo. Só que ele tinha um pecado de estimação, que era o pecado de mentira. Toda vez ele contando isso, tá, gente? Ele contando isso. Eu vi aqui no YouTube o testemunho dele que ele percebia assim que quando ele falava uma coisa, ele não se contentava em falar só aquilo, ele falava muito mais, ele aumentava, inventava tudo aquilo. O que que ele começou a fazer? Porque ele percebeu que ele estava em pecado. Uma pessoa que tem um novo nascimento, que está nascido em Cristo Jesus, tem nojo do pecado. Ele não fica praticando. O que que ele fez? Opa, isso aqui está me sujando, está atrapalhando a minha comunhão com Deus. Então ele voltava para a pessoa e falava assim: Olha, olha, fulano, sabe aquilo que eu te contei? Então, é tudo mentira. Não aconteceu. Não aconteceu assim, aconteceu assado. Não, pensando bem, também não foi assim. Ele mesmo foi se corrigindo, ele ia se expor. É vergonhoso. Mas pergunta se ele não parou de mentir depois disso. Parou. Porque você não quer ser envergonhado todo dia. Então pensa assim, a vergonha é uma vez só, depois você se controla e não peca mais. É, que Jesus te confronte nas suas trevas. É, no meu caso, que eu cresci no contexto cristão, já falei isso aqui e tal, mas eu nunca fui confrontada no novo nascimento como eu fui num dia, falando, Senhor, o que que é isso? Orando, meditando, e o Senhor começou a me mostrar que o que eu tinha era uma vida religiosa, mas eu não tinha nascido de novo. Eu não tinha nascido de novo. Eu continuava com os meus pecados de estimação. E isso tudo, sendo líder, dando ensino bíblico. Ah, isso faz parte. Não pode fazer parte. Eu tenho vergonha desse tempo. Inclusive, se eu já te dei aula algum dia antes de 5 anos atrás, me perdoa, porque eu devo ter falado muita besteira naquele tempo. Ai, Senhor, perdão, Pai, perdão. Mas crente gosta da luz, de andar na luz, não deve nada para ninguém. Este é o novo nascimento. O novo nascimento te confronta nas trevas em que você está, mas te traz para a luz. E aqui na luz você tem prazer de andar com Jesus, de falar das boas obras, você pratica a verdade. A verdade é uma prática, assim como a mentira é uma prática. Escolha você o que que você vai praticar, se é a verdade ou se é a mentira. Se você hoje, você entendeu que você está numa agenda oculta e não sabe por onde começar, pode me procurar. Procure alguém da sua confiança. Muitos muitos transtornos de ansiedade, de depressão seriam resolvidos se a pessoa entendesse que o que ela precisa é passar pelo novo nascimento, é expor a sua amargura, expor o seu ódio, se expor, falar, Jesus, olha, eu tenho muito ódio de fulano. E deixar essa dor, essa amargura sair, dar o nome que o pecado tem. Às vezes eu vejo, né, a pessoa, uma amiga minha,
falando assim para mim, ai, falando do filhinho dela, ai, às vezes eu acho que ele tem TDAH, porque eu agora eu estava lendo esses dias, eu acho que eu também tenho TDAH. Vamos ler aqui o que que é um TDAH? Pecado, 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 pecado. Não estou falando que todo mundo que tem TDAH está em pecado. Não. Mas essa confusão mental que a pessoa começa a justificar os seus comportamentos pecaminosos com os transtornos mentais, muitas vezes está te afastando de Jesus, da verdade que liberta. Porque a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa. Começa a fazer perguntas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus, por que que eu estou tão ansioso? Me mostra, me mostra se eu estou confiando mais na força do meu braço do que no Senhor, que é o Deus que me salva, que é o Deus do impossível. Me mostra se eu tenho me movido pelo medo ou pela fé, depressão, tristeza. Mas Jesus, a tua palavra diz que a alegria é um fruto do Espírito. Por que que eu não consigo sentir essa alegria dentro de mim? Tenha orações sinceras, leva todos os seus foi diagnosticado, é bom que você já até pega ali as características. Jesus, vamos conversar sobre isso daqui, ó. Deixa eu te falar, me mostra. Porque uma das coisas que é fato na nossa vida, tudo tem um começo. E é nisso que eu sou especialista, entender o começo das coisas, de agora faz sentido, começou aqui, né? Entender a progressão. Então, gente, não se conforme com um diagnóstico sem antes, né? Nunca se conforme, na verdade, porque Deus é o Deus do impossível, é o Deus de milagres e é o Deus que cura. Jesus é a cura. Jesus, tudo que nós precisamos está em Jesus. Mas faça orações sinceras, exponha a verdade, exponha isso que você tem tentado esconder e sem sucesso, né, meu querido? Porque todo mundo já percebeu. Só não sabem por quê. Mas olha, fala, fulano é estranho, né? Nossa, mas. Não, então você vai conversar, fulano é bonzinho. Bonzinho? Você já conviveu com ele? Já andou mais perto dele? Você vai ver que não é. Você não quer ser essa pessoa. Você não quer. Amém? Então, que você, de uma vez por todas, se exponha, traga para a luz tudo que está dentro de você. Saia das trevas e pratique a verdade, para que todos vejam que você faz a vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando você pratica a verdade, que você faz a vontade de Deus, você finalmente consegue ter uma vida boa, perfeita e agradável. Amém? Isso sim é estar em Cristo Jesus e não ser condenado. Mas enquanto você estiver nas trevas, dando espaço para Satanás, porque é isso, a prática do pecado é o território para Satanás, é onde o diabo entra e te inferniza. Ah, eu não sei o que está acontecendo comigo. Vamos ver isso daqui com carinho? Vamos ver com temor, temor do Senhor. Vamos ver o que que a gente precisa se arrepender? Tenha orações honestas. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Um beijo e até a próxima.